irmãos, louvamos a Deus por esse dia que o Senhor nos concede para juntos estudarmos a lição da Escola Bíblica Dominical. Estaremos estudando a lição de número 6, a teologia de Elifaz, só os pecadores sofrem, continuando o nosso estudo desse trimestre, que tem falado sobre o livro de Jó. O título da nossa lição do trimestre é a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Então, na lição passada falávamos sobre o lamento de Jó, então demonstrei a fragilidade humana, e hoje a gente vai falar sobre essa teologia de Elifaz, o que ele tinha ali. Ele concebia essa teologia a partir da tradição, como ele mesmo diz, tradição religiosa. Então a gente vai ver que esse contraponto dessa teologia é exatamente um dos motivos que Deus registra então a história de Jó, que Deus permite aquela situação na vida de Jó. É realmente para nos instruir, para nos mostrar, nos revelar o Deus verdadeiro, e inclusive para o próprio Elifaz, que ele vai, através dos seus erros, ele vai ter que ser confrontado, e Jó, então, no final de todo aquele processo, Deus mesmo vai dizer que Elifaz estava errado. O texto áureo da nossa lição vai dizer: lembra-te agora qual é o inocente que jamais pereceu, e onde foram os sinceros destruídos. Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam mal, cegam isso mesmo. Então aí é uma frase retirada do discurso de Elifaz. Ele acreditava dessa forma, que na justiça retributiva, ou seja, só aqueles que estão padecendo são os pecadores. Então ele vai dizer que nenhum justo perece, que nenhum inocente perece. Conforme alguns vídeos que estávamos vendo sobre comentários dessa lição, do nosso irmão Carmuru, ele vai dizer que Elifaz esqueceu então a questão de Abel. Abel foi um justo e pereceu. Então ele se esquece que realmente o justo perece também, o justo também sofre. E ele diz: e onde foram os sinceros destruídos? Então essa condição, ele tinha essa ideia de que da lei da semeadura. Então a gente vai perceber aqui que alguns pressupostos que ele apresenta estão corretos, só que não é somente este, ou seja, ele aplicava aquilo de forma absoluta. E a gente vai ver que a forma que ele aplicava estava errado. Então ele não conhecia realmente Deus intimamente. Jó, então esses versículos se encontram lá em Jó, capítulo 4, versículos 7 e 8. Na verdade prática diz: embora transcendente, Deus tem prazer em se relacionar com o homem terreno. Outra característica da teologia de Elifaz, que a gente vai pontuar, é que ele considerava o Deus transcendente, mas não entendia que Deus também era imanente, ou seja, Deus se relaciona com a criação, como diz também a palavra do Senhor lá em Mateus, que até os pardais Deus cuida. Então, talvez Elifaz pensava em um Deus conforme o deísmo, que crê que Deus criou o mundo e foi embora, e deixou a criação por conta própria. Então ele imaginava que Deus de forma nenhuma ia se relacionar com o homem, mas pelo contrário, a Bíblia vai nos revelar durante todo o Antigo Testamento que Deus queria habitar entre os homens. Inclusive ele pede ali para Moisés construir o tabernáculo. Então demonstra Deus ali no meio dos homens, e outros exemplos que a gente poderia citar de Deus se relacionando com Abraão, com Noé. Então a gente vai pontuar essa teologia de Elifaz, os seus erros. A leitura diária vai falar na segunda Jó 4, de 1 a 4, sobre a paciência para ouvir. Na terça Jó 4, 4 a 6, você tem confiança em Deus. Então aí vai algumas indagações que ele faz a Jó. Quarta Jó 4, 6 a 8, o inocente pereceu, os retos foram destruídos. Quinta Jó 15, de 1 a 4, o sábio daria respostas vazias.
Sexta, Jó 22, 1 e 2. O homem será de algum proveito para Deus. E no sábado, Jó 22, 3 a 5. O Todo-Poderoso tem prazer em que você seja justo. Então a gente vai citar pontuar, né? Esse pensamento de Elifaz, né? Nos seus 3 discursos, né? Então a leitura em classe vai exatamente enfocar o início de cada discurso desse. O primeiro discurso de Elifaz está em Jó 4. Então vamos ler Jó 4, de 1 a 8. Segunda parte do seu discurso, Jó 15, de 1 a 4. E Jó 22, de 1 a 5. Né? Então o início de cada discurso de Elifaz. Vamos fazer a leitura. Jó 4. Então respondeu Elifaz, o temanita, e disse: sem tentarmos falar-te, enfadar-te-ás. Mas quem poderá conter as palavras? Eis que ensinaste a muito e esforçaste as mãos fracas. As tuas palavras levantaram os que tropeçavam, e os joelhos desfalecentes fortificaste. Mas agora a ti te vem e te enfadas, e tocando-te a ti, te perturbas. Porventura não era o teu temor de Deus a tua confiança, e a tua esperança a sinceridade dos seus caminhos? Lembra-te agora qual é o inocente que jamais pereceu, e onde foram os sinceros destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam o mal, cegam isso mesmo. Capítulo 15. Então respondeu Elifaz, o temanita, e disse: porventura dará o sábio em resposta a ciência de vento, e encherá o seu ventre de vento oriental, arguindo com palavras que de nada servem, com razões de que nada aproveitam? E tu tens feito vão o temor e diminuis os rogos diante de Deus. Então respondeu Elifaz, capítulo 22, o temanita, e disse: porventura o homem será de algum proveito a Deus? Ante a si mesmo, prudente será proveitoso. Ou tem o Todo-Poderoso prazer em que tu sejas justo, ou lucro algum em que tu faças perfeito os teus caminhos? Ou te repreende pelo temor que tem de ti, ou entra contigo em juízo? Então aí 3 inícios, né, dos discursos de Elifaz, né, ele indagando ali a Jó. Então vamos, meus irmãos, é interessante ler todos esses capítulos, né? Capítulo 4, capítulo 15, capítulo 22, para pontuar, né, para ter o deslumbre ali do que Elifaz pensava, e também os capítulos, né, sequentes, né? Capítulo 5, capítulo 16, capítulo 3, para os irmãos também entenderem ali a resposta de Jó. A gente resumidamente estará tratando sobre isso. Interagindo com o professor aqui, vemos aqui, o sofrimento que o patriarca passava nada tinha a ver com a consequência de um pecado cometido no passado. É importante aprendermos essa lição a fim de que não proferirmos julgamentos precipitados em relação ao sofrimento de um irmão ou de uma irmã em Cristo, né? Então, a Bíblia não vai dizer que Jó não tinha pecado, né? Ele mesmo entendia isso, que ele era pecador. Mas, né, o julgamento que os seus amigos fazem é de que ele estava passando por aquela situação por causa de algum pecado que ele tinha cometido. Era a consequência de algum pecado, e um pecado que ele não confessava, um pecado, né, que os amigos insistiam que se ele confessasse, se ele se arrependesse, né, Deus então mudaria o seu quadro. Mas eles não entendiam qual era a razão daquele sofrimento. E como aí o texto nos diz, né, nos alerta para não também sermos precipitados no julgamento, né? Ver alguém num momento de dor, de aflição, e julgar, né? Acreditar que aquela pessoa está pagando algum pecado, né? Como os amigos de Jó fizeram, né? Interessante é que eles entendiam que o sofrimento era só relacionado ao pecado. A gente vai ver na lição, eu coloquei um adendo, né? Explicando um pouquinho sobre o sofrimento. Então, não só existe um tipo de sofrimento, uma só razão, né? Uma só causa, né? Que a teologia de Elifaz era a questão da causa e do efeito, né? Então, se estava sofrendo alguma situação é porque tinha um motivo. A introdução diz o seguinte: nessa lição estudaremos o discurso de Elifaz,
Ele é o primeiro amigo de Jó por sua concepção teológica acerca da situação degradante em que se encontrava o homem de Uz. Para Elifaz, a justiça retributiva é certa, ou seja, só os pecadores sofrem e o justo não passa por revés. Né? Então, a gente sabe que isso aí é uma teologia, né, engessada, né, como a própria lição vai dizer, e achar que quem está sofrendo é porque está em pecado, quem está passando por lutas e aflições é consequência do pecado. E os justos não passam por isso. Né? É como também, só me engano, por exemplo, o Câmara que citou, que existe uma igreja, né, na nossa época que ainda prega isso, né? Muitos púlpitos ainda têm essa pregação que ele faz. E, né, na porta dessa igreja, né, tem um dizer, né, pare de sofrer. Né? Então, é completamente contramão ao que Jesus nos ensinou. Né? Jesus disse que no mundo teríamos aflições, mas deveríamos ter bom ânimo, pois Jesus venceu o mundo. Então, esse primeiro amigo, ele vai, né, ficar ali junto com os demais. 7 dias ali, naquele momento que eles encontram Jó, calados, né, sem ninguém expressar nada. Ao final de 7 dias a gente vê que Jó se lamenta, né? Jó então abre, né, começa a gemer ali a sua lamentação. Foi o tema da nossa lição passada. E a partir do momento que Jó lamenta, aí os amigos que eram para consolar começam a intervir, julgar, acusar, né? E são verdadeiros instrumentos ali de Satanás para continuar o sofrimento ali de Jó, né? Para mitigar mais a dor de Jó. Ponto 1 diz, os pecadores no contexto da teologia retributiva. Né? Então vamos entender o que trata essa teologia retributiva. Primeiro ponto, a lei da semeadura e da colheita. Depois de firmar um princípio oriental de cordialidade, ele se dirige a Jó com uma defesa contundente do pensamento teológico tradicional à justiça retributiva. Né? Então, Jó começa elogiando, né? Mas logo na sequência, né? Logo no capítulo 4, né, ele já começa a apresentar ali os seus pensamentos, né, em relação ao sofrimento que Jó estava passando. Interessante, lá no versículo 5, na linguagem de hoje, vai dizer o seguinte, né? Mas agora que chegou a sua vez de sofrer, como é que você perde a paciência e a coragem? Né? Então ele vai dizer, né, citando na lição passada, que ele começa a dizer, Jó, você sempre, né, deu suporte àquele que estava caído, suas palavras sempre foram de consolo, né? Você sempre ajudou aquele que estava sofrendo, mas agora chegou a sua vez de sofrer. E agora você perde a paciência, você perde a coragem, como é que pode, Jó? E começa então ali a abrir ali o leque do seu pensamento, né, da teologia que ele cria, a sua defesa, a defesa nessa teologia, e a ponto de achar que se Jó não estava naquela situação que ele cria, então Jó estava indo de contra a religião, né, tradicional deles. Então, depois de firmar esse princípio oriental de cordialidade, começa bem, né? Daqui a pouco ele começa então a defender o seu pensamento, né, aquilo que era tradicional, a justiça retributiva, acusando Jó de que ele estava passando aquele problema, aquele mal, aquele sofrimento, porque ele tinha feito alguma coisa errada. Ele está firmemente convencido de que a lei de causa e efeito é um princípio da ortodoxia teológica e que não pode ser contrariado. Né? Então ele chega ao ponto de dizer, não, é assim que nós cremos, Jó, é assim que é a religião. Não tem como ser contrário a isso. Deus não ia mudar, Deus não ia fazer diferente. Mas por quê? Porque ele tinha um pensamento, né, uma perspectiva de Deus diferente. Né? Segundo Claudiano Andrade, no seu comentário sobre o livro de Jó, né, o livro O Problema do Sofrimento do Justo, né, e o Propósito, e o seu propósito, ele vai dizer que a teologia de Elifaz já está contaminada pela idolatria, né, dos filhos de Sem, né, ou seja, seus ancestrais ali já vinham se corrompendo com a idolatria, e essa teologia era aquela situação de que tinha que agradar o ídolo,
E se você passava por reveses é porque você desagradou o ídolo. Então a teologia dele era era a tradição misturada já, né, com o que ele via, né, na idolatria daquelas imagens, daqueles ídolos. Então era uma teologia que ele chegou, né, àqueles pensamentos por sua própria razão, né, ele não tinha uma revelação de Deus, pelo contrário, né, vai dizer até que ele teve uma manifestação ali de um espírito, né, ele não sabe dizer, que acabou trazendo para ele também esses ensinamentos errados. Então é algo terrível, o inimigo realmente se aproveitou dos amigos de Jó para usar realmente como, né, mais instrumentos para provocar sofrimento a Jó. Além de tudo que Jó passava, ainda tinha os amigos, entre aspas, né, que ao invés de consolá-lo, vieram acusá-lo, vieram perturbá-lo. Né? Segundo o homem colhe o que plantou, item 2. Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam mal, cegam isso mesmo. Né? Então ele não estava de tudo errado. Né? Aí no terceiro item vai dizer, a Bíblia mostra esse princípio. Né? Então Salmo 1,6, 1 Pedro 3,2, vai mostrar esse princípio da lei da semeadura, né? Lá em Gálatas também. Né? Então aqui na lição vai citar aqui o Salmo, que vai dizer o seguinte, né? Confirma que Deus é bom e justo, por isso recompensa os bons e pune os maus. Né? Também no Novo Testamento, 1 Pedro 3,12 vai dizer, porque os olhos do Senhor estão sobre o justo, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. Então o que acontece? É um princípio bíblico, né? A lei da semeadura. Vamos plantar, vai colher. Só que ele aplicava isso, né? A aplicação dele era de forma absoluta, ou seja, todo sofrimento era essa causa, essa equação, né? Plantou, colheu. Mas nem todo sofrimento que nós passamos na Terra é consequência dos nossos pecados, é alguma forma punitiva, né? Então, como a gente vai ver, eu tenho um adendo no próximo slide que vai explicar um pouquinho sobre isso. Então, para ele faz, nós habitamos um universo moral que exige consequências de nossas ações. Então, ele acreditava que o universo moral exigia que paga-se a consequência dos seus atos. Isso não é errado, mas ele acreditava que se Jó estava passando por aquela situação é porque Jó tinha pecado. Então, Jó estava pagando, né, a consequência da ação dele. Assim, segundo ele faz, se Jó estava sofrendo era porque havia pecado. Né? Então, como nós já vimos, é um princípio bíblico, a lei da semeadura. Mas nem todo sofrimento é causado por aquilo que, né, plantamos. Né? Ou seja, nós nem sempre estamos colhendo o que plantamos. Então, eu tenho aqui um slide que nos traz aqui um pouquinho a respeito do sofrimento, né? Uma classificação não é exaustiva, né? Poderíamos trazer outros tipos, né? Essa classificação foi extraída do livro Livros Poéticos, né? Do curso de Teologia Médio da IBAT, né? Esse livro foi escrito por João Moreno. Então vamos trazer essa classificação para clarear um pouquinho. Após a queda, o sofrimento tornou-se realidade na vida do homem. E há diversos tipos de sofrimento. Né? Então, o sofrimento a princípio, né, de forma geral, ele surge a partir da queda. Né? Então, dores, né, abrolhos, espinhos, né, como lá em Gênesis vai dizer, consequência do pecado. Né? Mas podemos classificar, né, nesses 5 pontos aí. É claro que aqui, como eu falei, não é exaustivo. Né? Vocês vão encontrar outra literatura que possa ter mais, né, ou diferente classificação. Mas a fim didático vamos dividir em 5 tipos. Primeiro, consecutivo. Né? Então, sofrimento consecutivo. O que ele representa? É o resultado dos erros dos homens. Exemplo, enfermidade provocada por vício, má alimentação, etc. Então, consecutivo, né? Vem da consequência de alguma má ação. Mentira, desobediência. Né? Então, todo pecado
ele vai, né, é a lei da semeadura, lá em Gálatas 6, 7 a 8. Então vai provocar, né, alguma consequência. Podemos sofrer por causa disso. Podemos também sofrer, né, por um sofrimento do tipo corretivo. O que é o sofrimento desse tipo corretivo? É a ação de Deus para levar o homem a deixar seus erros, né? Então, filho meu, não despreze a correção do Senhor. Em Provérbios, em Hebreus, a gente tem alguma referência com esse tipo de sofrimento que podemos ser acometido. Corretivo, Deus nos corrigindo. Deus desejando que nós não cheguemos à consequência. Então, antes que cheguemos à consequência, Deus tenta nos corrigir, né, para que a gente não sofra o dano. Tem também o sofrimento punitivo, né? Esse já é após, né, e é aplicado por Deus ao homem quando ele não quer deixar a impiedade e a perversidade. Então é a pena, né, punição. O extremo a isso é o salário do pecado, que é a morte. Aí vai ser o sofrimento eterno. Mas a exemplo do sofrimento punitivo, vemos os 70 anos do cativeiro babilônico, né? Eles não quiseram se arrepender e foram punidos. Castigo às nações, né? Castigo a Faraó, que sucumbiu ali no Mar Vermelho, né? Seu exército morreu ali no Mar Vermelho pela dureza do coração do Faraó. Então, esse é o tipo de sofrimento punitivo. Há também o sofrimento instrutivo, né? Pode ser classificado com outra definição, mas vamos, para simplificar, o sofrimento instrutivo. Tem por objetivo nos ensinar as verdades do Senhor, para nos aperfeiçoar, para nos aprovar, né? Um exemplo disso em Marcos 4, 35 a 40, a tempestade, né? Então, os discípulos não sabiam que Jesus tinha poder para acalmar a tempestade. Então, Deus, né, Jesus, permitiu aquela situação na vida dos discípulos para que eles conhecessem o poder de Deus. E esse sofrimento instrutivo era o que Jó estava passando. A partir desse sofrimento, Deus vai se revelar, né? Vai contrapor essas teologias de Elifaz, Bildade, né, dos amigos de Jó. Então Deus vai se revelar a verdade, vai mostrar como ele é, e não o que os homens pensam dele. Então esse sofrimento que Jó estava passando, não era nem consecutivo, não era corretivo, não era punitivo, mas era o sofrimento instrutivo, né? É aquele que vai nos aperfeiçoar, né? Então, o livro de Jó, Deus permitir que Satanás tocasse em Jó, não foi simplesmente para fazer a vontade de Satanás, mas foi para nos ensinar, foi para nos revelar o seu poder, a sua, né? Ele, além de ser transcendente, ele é imanente, ele está conosco, está nos ajudando, o silêncio dele, a graça dele, né? Então, ele não entendia a graça, ele entendia o que fez, pagou e acabou, né? Então, tudo que Jó passou foi um sofrimento instrutivo, não só para Jó, mas para os seus amigos e para nós. Amém? Já pensou se não ocorresse isso na vida de Jó, os homens iam continuar pensando daquela mesma maneira, né? A lei, a justiça retributiva, somente isso, somente, né, esse princípio seria o absoluto e o único tipo de sofrimento. A gente não estaria conhecendo esses tipos de sofrimento como a Bíblia vai nos instruir, nos ensinar, né? E como lá em João 9, né, o cego de nascença, e os discípulos ainda estavam com o pensamento que ele faz, né? Quem pecou para que ele nascesse cego assim? Foi ele, foi seus pais, né? E Jesus vai dizer que aquilo ali era para manifestar a glória de Deus, ou seja, para demonstrar, para ensinar, para instruir-nos a respeito do Senhor, da sua graça, da sua misericórdia, do seu poder. E por último, né, tem também o tipo de sofrimento redentivo. Esse é o sofrimento que tem por objetivo beneficiar alguém. Exemplo, Cristo, né? É o maior, né? Ele sofreu, né? Para quê? Para nos ajudar, para nos socorrer, para nos beneficiar. Né? E também o sofrimento que os discípulos passaram e todos os cristãos passam, né? Bem-aventurado aqueles que sofrem, né, alguma perseguição por amor no nome do Senhor. Então, todo o sofrimento que a igreja passa para salvar as almas, né? Para que as vidas possam se chegar a Deus, é um sofrimento redentivo, né? Ele vai beneficiar alguém. Amém? Então, deixo aqui esse quadro para
que nós possamos entender o que ele faz não entendia, né? Que não existe só um tipo de sofrimento. Podemos estar sofrendo por algum motivo, às vezes a instrução do Senhor, às vezes a correção, porque Deus que não cheguemos à consequência, e às vezes o sofrimento redentivo que, né, como Paulo dizia, né, que ele trazia as marcas de Cristo. Então, abrimos esses parênteses, agora continuamos aqui na revista. A queixa de Jó. Né? Então, Jó agora vai se defender da acusação de Elifaz. Em sua defesa, Jó se contrapõe à teologia de Elifaz. Essa teologia era a base de como se imaginava o universo governado por uma lei moral de causa e efeito. Né? Então, Jó não concordou com aquilo, porque Jó sabia. Né? Talvez se Jó não tivesse passando por aquela situação, ele poderia até, será assim mesmo? Se todo mundo está dizendo, então eu vou acreditar. Mas Jó estava experimentando na própria pele, ele sabia que não era aquele motivo que ele estava sofrendo. Né? Então, essa teologia era a base, né? Eles imaginavam que era essa e acabou. Elifaz não estava de todo errado, mas equivocou-se quando pensava que esse pressuposto era o único existente. Né? Ele achava que aquilo se aplicava em tudo, todo tipo de sofrimento. Né? E não era. E outro problema também é que a gente percebe uma certa ira, né? A forma que ele vai, a motivação de que ele vai tentar ensinar Jó já era querendo realmente acusar Jó. Né? Interessante que a gente vai ver, ele cita até alguns pecados que Jó, como se Jó tivesse, né, feito coisas erradas, e ele até cita alguns exemplos, né, para poder justificar os seus argumentos. Né? Aqui no capítulo 22 de Jó, né, ele vai dizer assim: porque penhoraste a teus irmãos sem causa alguma, e aos nus despojaste das vestes. Não deste água a beber ao cansado, e ao faminto e retiveste o pão. Mas para o violento era a terra, e o homem tido em respeito habitava nela. As viúvas desperdiste vazias, e os braços dos órfãos foram quebrantados. Por isso é que estás cercado de laços, e te perturbou um pavor repentino. Né? Então, chega ao ponto de não ter argumento, ele cria ali situações hipóteses que Jó deveria ter pecado, por isso ele estava cercado de laços. Então, o patriarca ele não aceita a tragédia que faz, ele não quer explicações baseadas em teorias teológicas antigas, mas uma conversa sincera através de um relacionamento direto com o Criador, onde Jó fala com ele e Deus fala com Jó. No momento da dor, a melhor coisa a se fazer é dirigir pessoalmente, né, a Deus. Então aqui a gente está falando sobre essa queixa. Então ele prefere, né, ao invés de especulações, né, de pensamentos que se baseavam apenas na tradição e não numa revelação com Deus, né, então Jó ele prefere, né, falar direto com Deus, né, para que Deus responda a ele. Então diz aqui: o patriarca não aceita a tese de Elifaz, por isso sente-se alienado de Deus, de si mesmo e de seus amigos. Isso leva Jó a se queixar de Deus. Ele se queixa pela sua atual situação. É uma queixa fundamentada ainda nos antigos pressupostos teológicos. Ele era justo e não estava no pecado, portanto não merecia sofrer. Em seguida, Jó se queixa a Deus. Então, Jó começa a dizer, né, que as flechas do Senhor estavam sobre ele, né, que ele estava experimentando ali o veneno. Né? Então, Jó ele não está acusando Deus, mas ele entende que todo sofrimento que ele passa, há a permissão de Deus naquilo, né? Então ele quer dialogar com o próprio Deus, né? Seus lamentos, ele quer chegar, né, a um diálogo com o próprio Deus, ele não quer ficar ouvindo, né, argumentos humanos. O segundo ponto diz: os pecadores do contexto da tradição religiosa. Então vamos ver como é que era, né, essa parte da teologia de Elifaz, né? Então é uma teologia, ou melhor, uma ortodoxia engessada, né? Em seu segundo discurso, né, Jó 15, ele faz argumento que as palavras de Jó são uma ameaça ao dogma religioso acerto. Então, se a tradição dizia aquilo era verdade absoluta. E se Jó estava sofrendo por um outro motivo, ele estava indo contra, né, a própria ortodoxia da religião que eles criam.
Então eles achavam, não existe outro tipo de sofrimento, Jó. É assim e acabou. Está sofrendo, está no pecado. Se resume a isso. Assim, se Jó estivesse certo, a religião tradicional que sempre ensinou a prosperidade dos bons e o sofrimento dos maus estaria errada. Ele ataca Jó de uma forma contundente, dizendo que suas palavras não revelam sabedoria, mas palavras ao vento. Né? Então, ele vai atacar Jó dizendo, Jó, não tem como, só pode ser pecado. Né? Firmou ali no seu argumento, firmou os pés e a graça realmente está completamente excluída nessa ortodoxia que ele cria. Né? Então o sofrimento ali era só um propósito, era só o castigo. Né? Nesse aspecto, Jó era uma ameaça àquela forma de pensar. Por isso ele ataca Jó de uma forma contundente, dizendo que suas palavras não revelam sabedoria, mas palavras ao vento. Né? Então ele acreditava que se Jó estivesse certo em dizer que ele estava sofrendo injustamente, toda a religião, toda a base do pensamento deles estava errado. Era uma ameaça à tradição religiosa. Né? Então, ele apela para a tradição religiosa como forma de validar seu princípio teológico. Então, o argumento dele estava batendo martelo sobre a situação de Jó, era condenando Jó, era como um termo, né, jurídico, né, chamado ordalho, que era utilizado na antiguidade, que dizia o seguinte, que para provar se a pessoa era justa ou era culpada, né, aí era aplicado alguma provação, algum castigo ali, que se a pessoa passasse por aquilo, é porque ela era inocente, né, ordalho, né. E né, na antiguidade, então, alguém dizia ser inocente, ou não tinha como comprovar sua inocência ou sua culpa, e jogava ele em um rio, por exemplo, um rio perigoso. Se ele passasse ali, se ele sobrevivesse, é porque ele era inocente. Então, para a teologia de Elifaz, Deus estava aplicando o ordalho, né? Se ele estava passando por aquela luta, por aquele sofrimento, por aquele, né? E não estava saindo, não tinha, porque eles não tinham expectativa que Jó ia ser recuperado, né? Que eles imaginavam dali era a sepultura, né? Então, eles acreditavam que era como se fosse o ordalho, né? Deus aplicando aquele castigo, né? E se Jó fosse inocente, ele não estaria naquela situação ou não ia sucumbir ali naquele castigo, né? Então, era engessado realmente, e a tradição religiosa era dura, né? Segundo Elifaz, ainda que fosse um homem sábio, Jó não era mais sábio nem mais antigo do que o dogma que ele estava negando, né? Então ele também dizia assim, Jó, você acha que você é sábio? Aqui tem gente mais velha, gente mais encadecida, né? Cabelos brancos. Né? E a própria tradição, né? Daqueles que, né? quem ensina isso é alguém mais velho que seu pai, mais velho que seu avô. Então, como é que você acha que você tem razão contra esses argumentos, né? E contra a tradição? Aí Jó agora vai, né, no seu diálogo, ele vai contrapor, né, ironicamente ao argumento que ele faz, né? Ele vai dizer, né, onde está Deus, né? Que eu quero ir, eu vou para o norte no encontro, né? Mas ele fala de forma poética, né? E chega ao ponto ali de dizer que ele precisa de um advogado, né? Então nesse texto Jó reclama, mas não blasfema contra Deus. Ele tem consciência de que a teologia do seu amigo firmava-se na terra, mas ele apelava aos céus. Sua fé projeta para o alto à procura de quem possa defender. Ele quer um defensor que interceda por ele no céu, né? Então, essa poesia dele se contrapondo ali a Elifaz, né? E ele não estava sendo sacrílego, né? Não estava querendo desdenhar da religião, né? Mas ele acredita que já que os amigos não eram esses advogados, né? Não eram esses apoiadores, ele clamava que houvesse, né, alguém que pudesse defendê-lo no céu, né? E essa poesia acaba apontando poeticamente, profeticamente para Cristo, né? Para aquele que intercede por nós, né? Então, no ponto 3, a gente vê que o patriarca se expressa em linguagem poética,
mas sua mensagem é profética. Seu anseio por um mediador prenuncia o justo advogado, Jesus Cristo, né? Então, no capítulo 16, verso 18, ao capítulo 17, versículo 2, a gente percebe, então, essa poesia, na realidade, vai nos apontar para Cristo, né? Então, poeticamente e profeticamente, ela aponta o intercessor, né? Aquele que está à destra de Deus, intercedendo por nós. E Jó tinha essa expectativa, ele mesmo diz: eu sei que meu Redentor vive, né? Então, versículo 18: ah, terra, não curvas o meu sangue e não haja lugar para o meu clamor. Eis que também agora está a minha testemunha no céu e o meu fiador nas alturas. Os meus amigos são os que zombam de mim. Os meus olhos se desfazem lágrimas diante de Deus. Ah, se alguém pudesse contender com Deus pelo homem, como o filho do homem pelo seu amigo, né? Então, seus amigos não serviam para isso. Pelo contrário, eram os acusadores, né? Era um instrumento maligno ali para poder Jó sofrer mais pressão psicológica, né? Os pecadores diante de um Deus infinito. Então, até aqui a gente viu que a teologia de Elifaz era causa e efeito, né? Então, pecou, pecou, né? Sofre a consequência do seu pecado, todo sofrimento era consequência do pecado. O justo não sofria, né? Esqueceu ele de Abel, que sofreu, né? E agora, nesse segundo ponto, a gente vê que seu pensamento teológico era baseado na tradição. Mas a gente percebe também, como a gente já citou, que há um momento, né, no capítulo 4, que ele vai falar sobre a visão que ele teve, né? Diz aqui no versículo 13: esses pensamentos de visões da noite, quando cai sobre o homem o sono profundo, sobreveio-me o espanto e o tremor, e todos os meus ossos estremeceram. Então o Espírito passou por diante de mim, fez-me arrepiar os cabelos da minha carne. Parou ele, mas não conhecia a sua feição. Um vulto estava diante dos meus olhos. E calando-me, ouvi uma voz que dizia: seria porventura o homem mais justo que Deus? Seria porventura o varão mais puro do que seu Criador? Eis que nos seus servos não confia, e nos seus anjos encontra loucura. Quanto mais naqueles que habitam em casas de lodo, cujo fundamento está no pó, e são machucados como a traça. Então, Elifaz também baseava a sua teologia nessa visão que ele teve lá, e provavelmente pelo seu relato, né, foi o próprio inimigo que o induziu àqueles erros, né, e vai inclusive afetar nesse ponto que estaremos vendo agora em relação à transcendência de Deus, né? Então, os pecadores diante de um Deus infinito. Outro ponto da sua teologia era que Deus era transcendente e não ia se preocupar com o homem nem com as suas causas. Deus não se importa com quimeras humanas. Isso aí é a teologia de Elifaz. Então, até aqui a gente tem estudado seu pensamento, né? E as respostas de Jó, no sentido dele buscar, então, falar com Deus, né? Ter um intercessor no céu, glória a Deus. Então, tudo que Jó experimenta, todo sofrimento vai fazendo Jó aprendendo, né? Ter uma revelação melhor de Deus. Em seu terceiro discurso, Jó, capítulo 22, ele apela para a transcendência divina ao atacar Jó. Para Elifaz, o sofrimento de Jó era um atestado que ele havia pecado, e que por isso Deus o havia abandonado. Então, Deus é tão transcendente que deixa simplesmente a lei do universo operar na vida de Jó, e Jó agora se vire, né? Deus havia abandonado. Ele era grande e não poderia se envolver com as quimeras humanas, principalmente nas do pecador Jó, né? Então Jó estava terrivelmente, né, abandonado. Deus não ia ligar para Jó, porque Jó pagava o que ele tinha feito, segundo o pensamento de Elifaz. A resposta de Jó, né? Jó demonstra que nunca negou a transcendência de Deus, como Elifaz quer dar a entender. Ele reconhece que Deus é excelso e pode fazer o que intenta, né? Então, Jó 23:13, a gente percebe que Jó, em todo esse sofrimento, em todo esse diálogo, todos esses contra-argumentos,
ele não ofende a Deus, né? Ele reconhece, ele está lá angustiado, pedindo Deus, quem dera que Deus fizesse o que eu pedi, né? Que era deixar de existir, né? Morrer, né? Mas tudo isso ele sabe que vem de Deus. Ele não foi, né, não praticou suicídio porque ele esperava em Deus. Se Deus fizesse o desejo dele, diz ele que ia ficar muito alegre, mesmo com toda dor. E ele entendia também que as setas que perturbavam ele, que machucavam ele, vinham de Deus, ou seja, ele sabia que Deus tinha poder para permitir ou não aquele sofrimento. E também sabia que Deus era transcendente, né? Ele não negava que Deus era excelso, que Deus estava sobre todas as coisas. Aí diz aqui no verso 13, né? Mas se ele está contra alguém, quem então desviará? O que a sua alma quiser, isso ele fará, né? Então ele sabia que Deus era El Shaddai, né? Deus Todo-Poderoso, Deus Soberano. Jó está consciente que esse Deus, embora grande, também caminha com os homens, né? Verso 10. Mas ele sabe o meu caminho. Prove-me e sairei como escuro, né? Nas suas pisadas meus pés se afirmaram. Guardei o seu caminho e não me desviei dele, né? Então ele sabia que Deus instruía, Deus conduzia, né? E que Deus andava com ele. Outro ponto que a gente percebe então que ele faz, se esquece em relação à transcendência de Deus e a sua imanência, é que Deus, né, talvez, não sei, porque a gente não sabe exatamente quando foi escrito o livro de Jó, mas se ele conheceu, né, alguns acreditam que ele faz, né, que os amigos de Jó ali são da região de Edom, ou da onde Edom, né, veio de Esaú, né, irmão de Jacó, então aquela região ali dos Edomitas. Se foi nessa época, se foi nessa região, né, então eles conheciam Abraão, e Abraão, né, andou com Deus, né, Deus chamou Abraão de amigo. Então como é que pode achar que Deus não ia cuidar, não ia se interessar pelos homens, né? Embora somos pequenininhos, somos pó, como diz o Salmo 8, mas ele se lembra de nós. E, porventura, se não tenha sido nessa época, ele esqueceu de Noé, né? Noé, é claro que ele deveria conhecer. Então Noé, também Deus falou com Noé, né? Deus se relacionou com Noé, né? Então ele se esqueceu que a transcendência de Deus, Deus é transcendente, Deus é maravilhoso, ele está acima de tudo, mas ele se relaciona com a criatura. Ele está querendo habitar conosco e hoje, pela misericórdia do Senhor, o Espírito Santo de Deus mora em nós, né? Então, a ideia do texto hebraico é que Jó passa a ficar cada vez mais seguro e consciente, não apenas do seu caminhar com Deus, mas do caminhar de Deus com ele. Interessante que quanto mais atacam Jó, quanto mais vem acusações, Jó, né, conhece mais a Deus. Glórias a Deus. A gente vai ver que depois Deus tem uma revelação especial com ele. Mas todo esse sofrimento, toda essa acusação é também, né, um sofrimento instrutivo, como a gente já viu, né? Deus ensinando ali a Jó. Em Cristo Jesus, Deus caminha com os homens, sendo o Altíssimo transcendente, envolve-se com os seres humanos nos diversos detalhes da vida, né? Então, e o Verbo se fez carne, habitou entre nós, né? Ali culminando a revelação, né? O que Deus queria fazer conosco, como Deus queria nos reconciliar com Ele mesmo, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, Jó teve esse conhecimento muito antes, né? Aleluia, do tabernáculo, muito antes do próprio Jesus se tornar carne, né? Conclusão. Para ele faz só os maus sofrer os infortúnios da vida. Ele estava convencido de que, ao se negar a reconhecer de que estava em pecado, Jó dispunha contra a religião tradicional, né? Então, Jó, você não está no pecado não? Então, como é que pode? A religião está errada? Tem que ser assim, Jó. Tá no pecado, está pagando, né? Então ele desconhecia tudo isso do Deus maravilhoso que nós servimos, o Deus que nos cobre com a sua graça, né? Então, Jó dispõe contra a religião tradicional, que sempre associou as desgraças ao cometimento de algum pecado. Para ele,
Jó estava abandonado por Deus, e isto era uma prova irrefutável de que havia pecado, né? Então o silêncio de Deus para Elifaz era porque Deus tinha abandonado. Jó o contrapôs e defendeu sua integridade e comunhão diante de Deus. Glórias a Deus, né, irmão? Então, que maravilha, né? A gente percebe que, né, tudo que aconteceu com Jó não foi só para Satanás ficar, né, aprender alguma coisa ali ou perceber que ele falava acusações infundadas sobre a vida de Jó, mas foi para nos ensinar como o nosso Deus é maravilhoso, como o nosso Deus, né, ele anda conosco, ele se preocupa conosco, né, e aquele sofrimento estava sendo uma instrução para Jó, para os amigos de Jó e para nós. Amém? E quando nós passarmos por alguma luta, por algum sofrimento, a gente venha entender ou ver alguém passando por luta, sofrimento, e não julguemos e não pensemos como ele faz, de que aquele sofrimento é causado, é consequência de algum pecado. Amém? Mas pode Deus estar amassando o vaso, né? Louvado seja o nome do Senhor. Ou glorificando o seu santo nome através da nossa vida, para ensinar aos outros que Ele é Deus, que Ele está no controle de todas as coisas. Aleluia. E que toda essa, né, o pensamento de Elifaz em relação à retribuição, isso, né, se culmina na eternidade. Aí sim, né? Aí sim, mesmo assim ainda tem o caminho da graça. Louvado seja o nome do Senhor, porque se não fosse Ele, ninguém chegava lá. Próxima lição, lição 7, a teologia da liberdade, se há sofrimento, há pecado oculto. Então a gente vai ver que Jó vai continuar sendo moído. Glória a Deus. Mas nesse moer, né, vai sair azeite, em nome de Jesus. Amém? Que Deus nos ajude, nos abençoe, né, que possamos estar mais uma vez unidos e reunidos para aprender a sua palavra. Amém? Vamos orar. Maravilhoso eterno Deus, somos gratos por essa lição. Que o Teu Espírito possa continuar nos ajudando, nos revelando, nos esclarecendo, Pai, tudo aquilo que está na Tua palavra. Deus poderoso, Deus santo, abençoa cada um, vai livrando de todo mal. Aleluia, Senhor Jesus. Dá uma escola dominicais, Pai, abençoada, Pai, em cada congregação, em cada igreja, que Teu Espírito possa ser o mestre, o ensinador, aleluia, com toda a liberdade, Pai, para usar os professores e os alunos. Em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos por tudo. Amém. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo permaneça sobre nós, hoje e para todo sempre. Amém.